Assumiremos que você já tem o Django instalado, isso a gente já tem. Como é que a gente verifica se o Django está instalado, né? No caso, tem o pip freeze que verifica todos os pacotes que estão instalados em uma virtual env. Mas, independente disso, eu posso usar esse comando. Python-n e "-m django --version". Se aparecer alguma versão não deu nenhum erro, apareceu um número de versão significa que ele está instalado. Tá, ok. Criando um projeto. Isso aqui é explicações, né, sobre o projeto em si. A partir da linha de comandos, tá, agora a gente vai para o diretório que a gente gostaria de armazenar o código. Tá. A gente está num diretório, aqui está a estrutura de diretórios do Windows. Eu criei o dev e eu tenho esse diretório de ambiente, que eu poderia chamar, por exemplo, o padrão, se eu fosse seguir, eu vou criar um projeto chamado MySite. Se eu fosse seguir mais à risca, essa diretório, a virtual env, eu chamaria de venv MySite. Se eu fosse criar um e-commerce lá, loja virtual, a virtual env eu ia chamar de venv loja virtual. Mas vamos deixar ambiente assim, por enquanto. Por enquanto não, nesse exemplo. Então, dentro da pasta maior, que é o dev, na qual está a minha virtual env, eu posso criar um projeto Django dentro dela que vai ter outro nome. No caso, Django admin start project, tudo junto, MySite. Tá. Agora a gente vê na estrutura do Windows aqui que foi criada uma nova pasta. Essa pasta eu posso abrir no Visual Code. Sujeirinha aqui, mas eu só diminuo. Diminui demais. Eu posso file, open folder. Vamos em cdev. Aqui tem uma estrutura já de diretórios, Python. E tudo que a gente for utilizar via linha de comando tem que estar nesse diretório maior, que é o do projeto, que é onde tem o arquivo manage.py. Ok? Então eu posso abrir um terminal próprio do Visual Code. A gente tem que ativar a virtual env daqui. Existe uma opção de deixar a virtual env já ativada, mas no meu Visual Code ele ativa, dá a notificação que ativou, mas não aparece entre parênteses. Aí eu não gosto. Eu quero que apareça. Eu estou no dev MySite. A minha virtual env, ela é no dev. A minha virtual env, eu estou aqui, né? Estou aqui dentro no Visual Code. A minha virtual env é uma para trás. Aqui na estrutura fica mais fácil de visualizar. No meu Visual Code eu estou aqui dentro. A minha virtual env nessa pasta mãe, no caso, né, dev ambiente. Então, eu preciso fazer isso aqui, ponto barra, que é ir para a pasta maior, que é a dev, e aqui eu vou acessar minha virtual env, que chama ambiente, e eu quero acessar os scripts e o script de ativação, que é o activate. Sempre digitar as duas primeiras letras, apertar tab completa. Ele ativou uma virtual env, que é a virtual env de ambiente, mas eu tô no diretório MySite, que é onde eu quero estar. Tem o manage.py, que é o arquivo que contém, que permite que eu execute os comandos. Muito bem. Tá. Funcionou, a gente viu que funcionou, segue. Aqui está a estrutura de diretórios. Tem o diretório principal, que tem o manage.py, e um mesmo diretório com o mesmo nome, que vai ter essa estrutura aqui. O dunder init, ESC settings. A gente vai passar reto. Aqui tem todas as explicações, tá? Isso aqui eu não vou ler agora, eu quero ir para a prática. Vamos verificar se está funcionando o servidor. Para o diretório MySite, se ainda não estiver nele, e rodar esse comando. Tá. Esse prompt aqui a gente pode fechar porque está usando do VS Code.
Eu estou no MySite, que é onde tem o manage.python. Manage.python. Opa, errei. Você quis dizer home servers e foi. Faltou o último R. Tem migrações não aplicadas, depois a gente vê, mas está aqui. Entrar no navegador nesse endereço, que é 127.0.0.1.2.8.000, a instalação funcionou com sucesso. Parabéns, né? O Django está instalado. Claro, a gente não fez nada de customizado, né? É só o padrão. Instalações não interessa mais. Estamos aqui. Por hora, ignore avisos sobre migrações de banco de dados não aplicadas. Lidaremos com o banco de dados brevemente. Ok. Agora está funcionando. O site no endereço 127.0.8.000 no navegador, você verá uma página de parabéns. Tudo bem. Criando uma aplicação de enquete Pulse. Agora que existe um ambiente, um projeto que está configurado, estamos prontos para começar o trabalho. Cada aplicação que se escreve no Django consiste num pacote Python que segue uma certa convenção. O Django vem com um utilitário que gera automaticamente a estrutura básica de diretório de uma aplicação, então o desenvolvedor pode se concentrar em apenas escrever o código em vez de ficar criando diretórios. Projetos versus aplicações. Qual a diferença entre projeto e um app? Um app é uma aplicação web que executa algo, por exemplo, um sistema de blog, uma base de dados de registros públicos, ou uma pequena aplicação de enquete, que é o que a gente está fazendo. Um projeto é uma coleção de configurações e apps para um website específico. Então, o nosso projeto chama MySite e a nossa primeira aplicação vai chamar Pulse. Pulse significa enquete. Por isso que tem esse nome. Um projeto pode conter muitos apps. Então, um projeto pode ter vários apps e um app pode estar em vários projetos. Tá? Mas o maior é o projeto. Para criar a aplicação, certifica que esteja no mesmo diretório onde está o manage.py e utilizar esse comando. Então, eu posso com Ctrl+C quitar esse servidor aqui por enquanto. Depois a gente pode utilizar terminais diversos para ter só um servidor sempre rodando. Mas eu quero criar a aplicação. Python. Aqui eu posso completar também com tab. Start app. Agora ele criou uma nova pasta aqui, Pulse, que tem mais arquivos Python. Né? A minha pasta principal vai ter esses arquivos, que tem settings, URLs, não sei o que. E aqui vai ter outros arquivos. Tem admin, apps, models, testes. Ok. Então essa é a estrutura do diretório Pulse. Escrevendo a primeira view, isso aqui é importante. Eu voltei aqui para documentação. As camadas do Django, né? A camada de modelo fornece uma abstração para estruturar e manipular dados da aplicação web. A camada de visão. O Django tem o conceito de views para encapsular a lógica responsável pelo processamento de um request de um usuário para retornar um response. Tem que lembrar daquilo. Aquele diagrama clássico. O navegador faz um request e o servidor retorna um response. Isso quem faz é a view no Django, tá? E a camada de template fornece sintaxe amigável para designers e para o processamento de informações a serem apresentadas pelo usuário. Então, template, apresentação, models, modelo, banco de dados e a visão é o meio de campo disso. É o famoso modelo MTV do Django. Isso aqui é importante, tá? Aqui. Lógica para estruturar dados vai nos models. Formatar dados para mostrar vai nas views. E apresentar parte visual de demonstrar dados vai nos templates. Então, aqui tem funções que são realizadas como salvar e deletar. É essa estrutura entre a view e o model. Os dados armazenados, o model retorna para a view. E a view
passa para o template o que será mostrado para o usuário. E o template traz para view os dados que foram inseridos pelo usuário. Basicamente assim, o template é o HTML, o model é os bancos de dados e as views fazem meio de campo entre eles, tá? Isso tem que ficar claro porque toda a aplicação Django tem esses arquivinhos separados. E aí parece confuso no início, mas é muito interessante que seja assim. Bom, a gente vai escrever a nossa primeira view então, tá? A view, a gente pode copiar o código, só tem que entender o que está acontecendo, tá? Então, em pauseviews.py a gente vai ter esse código aqui. Copiei, tá? Se eu apertar nesse botãozinho aqui, aparece que foi copiado. Pauseviews.py. Aqui tem... ele já tem essa import. Eu posso manter, mesmo que eu não esteja usando render agora. Talvez eu vá usar no futuro. Então, a view de index recebe um objeto request e retorna um HTTP response, que é um objeto do Django. Por enquanto, não faz nenhum sentido, mas vai fazer no futuro. Então, ela recebe um request e retorna um response. E ela usa esse HTTP response, que é uma classe própria do Django para isso. Tá. Por enquanto, ela não vai fazer nada. Tá. Isso aqui não está traduzido, né? Essa é a visão mais básica possível no Django. Para acessar em um navegador, precisamos mapear uma URL. E para isso, precisamos definir uma configuração de URL, ou URL conf. Essas configurações são definidas dentro de cada aplicativo Django. E são arquivos Python chamados urls.py. Para definir um URL conf para o aplicativo Pulse, teremos que criar um arquivo URLs dentro do diretório Pulse. Então vai aqui em Pulse, aqui, né, nessa pasta, tem que estar aqui dentro desse diretório, não posso criar fora, porque aqui fora até já tem o do projeto, mas é o que a gente quer no app. New file, urls. Poderia também criar, acho que tem um jeito de já criar um arquivo Python, né? Estou acostumado com PyCharm, mas tudo bem. Aqui a gente pode copiar. Copiamos esse. Ele importa do Django URL esse objeto path. E vai importar do ponto, ou seja, do diretório que a gente está, que no caso é Pulse, as views. Por quê? Porque isso aqui é o caminho, tá? Quando o usuário não digitar nada, que é essas aspas vazias, ele vai chamar as views. E como é que ele sabe as views que eu tenho? Porque eu tenho uma view index aqui, entendeu? Ele chamou essa view e deu o nome de index. Então isso aqui, o path é o caminho da URL. Quando o usuário só acessar aqui o servidor, que é esse 127.0.0.1, não digitar nada ali depois da barra, ele vai chamar as views index, que ele importou com esse ponto aqui, as views que estão na minha aplicação atual, que é Pulse. E vai, dessas views ele vai chamar a index. Eu podia chamar outra aqui, vou até fazer esse teste, mas vamos lá. E aqui ele passa um nome como views index. Tá. Agora, eu preciso configurar o URL conf global, que é o do projeto. A gente configurou o da aplicação. Para isso, a gente pode adicionar uma importação para Django URLs include, que é para eu conseguir incluir URLs externas, tá? Por enquanto não precisa fazer sentido. Só que o que acontece? Quando a gente copia um código e já tem coisa nele, a gente não pode duplicar as coisas que já tem nele. Isso é um problema que estava acontecendo. Copiei de lá, eu não posso simplesmente colocar aqui embaixo, que aí vai estragar tudo, né? Eu tenho que olhar o que eu estou fazendo. Ó, esse Django.contrib import admin já tem, Django.urls import path já tem. Eu tenho que importar o include, que é o que faltou, que vem desse mesmo pacote aqui. Entendeu? Então isso aqui tem que cair fora. E esse URL patterns também. Eu só vou adicionar o que está de diferente. Então, copiando lá do tutorial, eu tenho que adicionar apenas esse include aqui, tá? Que não tem no site URL, no MySite URLs criado por padrão.
e essa linha aqui, que é o da aplicação que a gente está criando. No caso, eu disse aqui que essas URLs seria quando o usuário não digitar nada a partir de uma configuração da URL principal, que vai ser essa. Eu vou copiar só o que falta ali, que é esse aqui. Aqui eu estou criando no meu projeto um caminho de URL chamado Pulse, que é do aplicativo de enquetes. Então, quando o usuário digitar Pulse na barra lá do navegador, ele vai incluir as URLs que ele conseguiu incluir porque eu importei esse include aqui, que estão no arquivo de Pulse URLs, que é agora eu estou no diretório principal do projeto, mas com o include eu quero incluir as URLs que eu defini no arquivo URLs da aplicação, que é Pulse, tá? Então, quando o usuário entrar no meu projeto e digitar /Pulse, ele vai incluir essas URLs. E aqui eu incluí uma URL para view index, sacou? Confuso um pouco, mas tudo vai fazer sentido. A função tá. Definição da função include. Ok. Deve-se sempre usar em um include quando for incluir outros padrões de URL. Admin site URLs é uma exceção para isso. Tudo bem. Agora eu vou rodar o meu servidor. E agora a gente já pode começar a fazer assim. Ó. Abrir um outro terminal. Ó, não entrou na VirtualEnv automaticamente, então eu vou usar o mesmo caminho para entrar na VirtualEnv, que é ponto. Fui para o diretório dev, eu quero essa caixa ambiente, que é meu ambiente virtual, minha VirtualEnv, scripts com S maiúsculo, activate. Ok? E agora eu posso rodar o servidor. Manage.py, aqui eu digitei MAN e apertei tab. Ignorar as migrações por enquanto, não importa que esteja vermelho. Agora eu quero entrar aqui. A gente não mapeou um index geral para o site, a gente mapeou o index do Pulse. Ó, ele apresentou aquela frase que está na minha view. Por quê? Porque na minha URL do projeto, eu disse que quando eu acessar Pulse no meu navegador, depois do meu servidor, ele vai incluir as URLs do Pulse, que é a minha aplicação. E nessas URLs eu defini que quando não tiver nada, que o nada é depois dessa barra aqui. Entendeu? Se eu digitar qualquer coisa aqui vai dar um erro. Page not found. Mas está mapeado o index, que é quando não digitar nada, que é aquelas aspas vazias, ele vai chamar a view index, que é as views da minha aplicação. Eu poderia chamar de outra coisa aqui. Poderia chamar de banana. A minha view chama banana. Só que agora na URL eu tenho que dizer que das views que eu quero chamar é a banana. E se eu não trocar esse nome aqui, será que vai ter problema? Vamos ver. Continua chamando, tá? Se eu estivesse chamando index aqui, ia dar problema. Porque na view, eu estou chamando uma view index que agora nesse momento não existe. Deu ruim. Não é possível acessar esse site. Só que ele com cache volta. Ele tá. Não, tá. Claro. O meu servidor nem tá rodando e o navegador tá com cache. Mas o servidor deu problema aqui, ó. Módulo Pulse não tem um atributo index. Porque eu troquei o nome da view lá. Então aqui vou continuar chamando de index. E aqui é a frase que eu quero que ele está exibindo, que é a resposta do HTTP. Podia ser qualquer coisa. Vamos voltar. Ok? Então, é isso que faz o mapeamento das URLs. Podemos tirar isso daqui? Tá. Argumento teste.
aqui ele tem a função PET, são passados 4 argumentos, root view, 2 opcionais, 4, tá, isso aqui é para ler, mas não é a parte prática, é teoria do path. Se a gente precisar, a gente volta aqui e finalizamos a parte 1.